Olá, pessoal! Temos aqui um caso interessante, né? O caso do si com i. Na realidade, o si com i seria a mesma coisa do si com e. A diferença é que esse aqui a gente usa quando você não tiver uma preposição, tá? Se você tiver uma preposição, a, si com i, por si com i, tá? Veja, a, si, de, si, porque tem uma preposição. Se não tiver a preposição, o si com e, então a teoria praticamente é a mesma. Isso significa que quando a gente usar a frase com si, ela só pode ser reflexiva ou recíproca, né? E claro, com a preposição, com a presença da preposição. Então você tem assim, o menino percebeu que a pergunta se dirigia a si e não ao colega. Ele falava contra ele mesmo. Os alunos reclamavam do professor que exigia muito de si. Pois a guerra só deixa desgraças após ela. Maria, quero falar a verdade a si. Veja, vamos lá de novo. Toda vez que a gente usar o si com i, a oração ela tem que ser reflexiva. O sujeito tem que ser agente e paciente ao mesmo tempo. Vamos ver frase por frase. Então nós temos, o menino percebeu que a pergunta se dirigia, a pergunta é o sujeito, se dirigia, era dirigida a si. Veja que ela não é reflexiva. Se ela não é reflexiva, então nós só podemos dizer se dirigia a ele. Porque se eu usar a si, o sujeito da frase teria que ser ele, que faz a ação e a ação volta sobre ele mesmo. Como aqui o sujeito da frase é a pergunta não está voltando sobre ela mesma, mas está voltando sobre o menino. Então ela não é reflexiva. Se não é reflexiva, não posso usar o si. A mesma coisa assim, ó. Ele falava contra ele mesmo. Quer dizer, nós temos aqui o sujeito ele está falando. A ação está indo para fora dele. Só que depois ela volta. Veja, contra ele mesmo. Se é contra ele mesmo, a ação vai e volta sobre o mesmo sujeito. Então não pode ser ele. E aí eu sou obrigado a usar o si. Então a frase ficaria contra si mesmo. Tá. E claro, obrigatoriamente com uma preposição, né? Nós temos a outra frase. Veja. Os alunos reclamavam do professor que exigia muito de si. Veja, os alunos reclamavam do professor que exigia muito de si. Quer dizer, quem é que está exigindo? O professor. Veja, o professor está exigindo, então ele faz a ação. E a ação teria que voltar para ele mesmo para você poder usar o si. Mas ele exigia, não é dele, é do outro, que está fora dele. Se a ação está fora dele, então a ação não é reflexiva. Se não é reflexiva, eu não posso usar o si. Ficou entendido? Maravilha, né? Então como é que a gente conserta essa frase? Que exigia muito deles, dos alunos. E veja que o sujeito da frase é esse que se refere ao professor. Então o professor está exigindo, a ação não está voltando sobre ele mesmo, está exigindo dos alunos. A ação vai para o outro, então ele é só agente, ele não é paciente. Tá. Então nós temos outra frase, a guerra só deixa desgraça após ela. Veja, sujeito à guerra. Então, a guerra está fazendo ação, deixa desgraça. Mas deixa desgraça após quem? Após ela mesma. Então, a ação vai e volta sobre ela mesma. Então, eu só posso usar nessa frase após si. Fica feia a frase? Fica. O que vai fazer? Tá? Mas absolutamente correto é assim. Maria, quero falar a verdade assim. Veja que quero, o sujeito da frase é eu. Eu quero falar, eu estou fazendo ação sobre a Maria. Veja, a ação não está voltando sobre mim mesmo. Se não está voltando sobre mim mesmo, não pode ser assim. Então você poderia colocar qualquer coisa, menos o assim. Então, Maria, quero falar a verdade a você, a ti, tá? Menos o assim. No caso aqui, nós colocamos a você. Veja, nós temos aí uma situação
fácil de ser entendida, não é tão difícil assim, mas é legal a gente saber algumas coisas. Já vi muita gente importante, inclusive professores, que preveem aí a chuva, o vento, o calor, e todos os dias na previsão de tempo, a pessoa, esse professor diz assim, de maneiras que, se o vento não vier de leste, de modos que, se... Minha gente, por isso que ele errava a previsão do tempo. Só para brincar com esse professor. Desculpa, professor, só estou brincando com a sua fala. Vamos lá. Não existe de maneiras que, de modos que. Veja, isso aqui é um advérbio ou uma conjunção, vamos chamar assim, para facilitar. E ela é invariável. É de maneira que, de modo que, de modo que, de maneira que. Mas quando fazia a previsão do tempo de maneiras que, pronto, errava. Errava não é porque não sabia fazer a previsão do tempo, é porque não sabia português. Até outro dia. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.